Acabaram de ser divulgados os resultados da pesquisa do Datafolha, confirmando a tendência de alta de Lula. Então isso nos indica que o debate de hoje à noite na Globo vai ser muito mais decisivo do que nós estávamos esperando e também muito mais tenso, pessoal. Porque essa é a última esperança do Bolsonaro de evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Porque todas as pesquisas apontam vitória de Lula no primeiro turno, nem precisando da margem de erro. E na sua opinião, o que você achou desses resultados do Datafolha? Lula vai vencer no primeiro turno? O debate da Globo será tenso? Coloque nos comentários, deixa o like se você gosta da derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E sem perder tempo, sem mais delongas, vamos direto para o resultado do Datafolha, gráfico na tela. Como você pode ver, Lula cresceu 1% com relação à pesquisa anterior. Ele saiu de 47% e foi para 48%. Bolsonaro saiu de 33% e foi para 34%. Ciro Gomes caiu 1%, foi de 7% para 6%. E Simone Tebet se manteve estável na casa dos 5%. Somente com os votos válidos, Lula tem 50% dos votos válidos. O mesmo resultado da semana anterior, mostrando aí uma tendência de vitória de Lula no primeiro turno. E essa tendência foi apontada em todos os outros institutos, pessoal. Tanto o IPEC, quanto a Quest, quanto a FSB mostravam vitórias do Lula no primeiro turno, não precisando da margem de erro. Também foi confirmada a tendência de crescimento do Lula nessa última semana. IPEC, Quest, FSB e agora o Datafolha mostraram esse aumento do Lula. E perceba que esse aumento foi mostrado ao longo da semana, porque todos esses institutos foram colhendo seus dados com o passar dos dias. Então o FSB foi mostrando uma tendência e no decorrer da semana e agora nós temos o Datafolha confirmando essa tendência já na quinta-feira. Nós vamos ter mais duas pesquisas importantes, o Datafolha no sábado e também o IPEC no sábado, na véspera do pleito, e aí nós vamos poder saber os resultados do debate da Globo. O Datafolha apresentou uma tendência bem diferente ou um pouco diferente dos outros institutos com relação ao Bolsonaro. E cada um apresentou uma coisa diferente, pessoal. O IPEC mostrou uma estabilidade do Bolsonaro. A Quest mostrou queda do Bolsonaro de 1%. E o Datafolha mostrou um crescimento do Bolsonaro na casa de 1%. Por isso que a quantidade de votos válidos do Lula não variou com relação à semana passada. Mas todos esses crescimentos, Lula, Bolsonaro, eles ocorreram dentro da margem de erro dos institutos. Mostrando, pessoal, que mesmo agora, nesse finalzinho, há muita estabilidade. Tanto Lula quanto Bolsonaro sempre ficaram oscilando dentro daquela margem deles, Lula em torno de 45% e Bolsonaro na casa ali dos 32%, 33%. Eu acredito que ao longo de todo esse período, Lula e Bolsonaro tiveram de ganho real mesmo apenas 1% cada um. E aí 85%, segundo a pesquisa do Datafolha, já definiram o voto. E na sua opinião, esse resultado do Datafolha liquida Bolsonaro de uma vez? Coloque nos comentários a sua opinião e, claro, se inscreva no canal. O outro ponto interessante que foi mantido foi a rejeição, tanto de Lula quanto Bolsonaro. Lula tem 52% de rejeição, 52%, 54%, e o Lula tem aproximadamente 40% de rejeição. Isso mostra que todos os instrumentos, pelo menos aqueles apresentados até o momento, não surtiram mais efeitos para aumentar a rejeição de Lula ou a de Bolsonaro ou reduzir a rejeição de ambos. Então o Bolsonaro pode ficar atacando, chamando Lula de ladrão, chamando Lula de ex-presidiário, porque esse assunto já perdeu ali o seu fio. Essa faca já não corta mais absolutamente nada, porque o discurso já se esvaziou e um fato novo precisaria ser criado. Só que Bolsonaro não conseguiu criar nenhum tipo de fato novo até o momento, pessoal. A campanha ficou sem dinheiro, a campanha já mingou, já está no final agora e não tem mais recursos e também não tem mais tempo para um fato novo ser criado. Várias tentativas foram feitas para que o Bolsonaro pudesse criar alguma coisa para bagunçar a campanha e ele não conseguiu. No último sábado houve o debate do SBT, foi um desperdício de tempo de todos nós porque foi um debate simplesmente patético. Naquele debate que o Bolsonaro tinha a oportunidade de conseguir criar algum fato diferente,
ainda mais pela ausência de Lula, Bolsonaro não conseguiu fazer isso e nenhum outro candidato também conseguiu. E é por isso que na nossa avaliação aqui do canal, pelo menos essa é a minha avaliação, você pode colocar nos comentários qual foi a sua percepção a respeito do debate do SBT, Lula, mesmo sem ir ao debate, ele conseguiu vencer. E a nossa percepção depois foi confirmada por todas as pesquisas de intenção de votos, porque com a ausência de Lula, mesmo sem ir, ele cresceu em todas, inclusive agora no Datafolha, que os dados foram coletados dias depois do debate. E hoje nós temos o debate da Globo, um debate assim muito, mas muito tenso, pessoal, porque esse cenário da Folha de São Paulo mostra o Datafolha, melhor dizendo, mostra aí um limite do Lula da vitória no primeiro turno. Então, os adversários do Lula vão ter que ir com tudo para cima dele, principalmente o Bolsonaro, para evitar essa vitória no primeiro turno. Então o Bolsonaro deve atacar o Lula, vai aumentar, intensificar os ataques, possivelmente, com as palavras de presidiário, ladrão, que nós vimos que não deram certo para aumentar a rejeição do Lula. E o Lula vai ter que lidar com uma situação bem complicada. A estratégia do Lula, eu já expliquei para vocês, vou deixar o link aqui no card, no meu vídeo que eu fiz hoje à tarde, mas o Lula não vai para os ataques, ele vai mais contra-atacar. Vai jogar na defensiva, se for atacado ele vai rebater, mas ele está preparado para ser atacado por todos os demais candidatos. E existe um grande perigo que nós apontamos aqui no vídeo da tarde, e eu tinha colocado no Twitter, e o Matheus Leitão, que é o colunista da revista Veja, apontou como sendo uma carta na manga do Bolsonaro. Padre Kelmon. Padre Kelmon ele vai servir como linha auxiliar do Bolsonaro nesse debate. Ele vai possivelmente falar aquilo que Bolsonaro não pode falar. Ele vai tocar em pontos que Bolsonaro não deveria tocar ou deveria privilegiar outros aspectos. Então questões de costumes, questões de família, questões ideológicas, Padre Kelmon é que irá tocar e atacará o Lula com essas perguntas. Ao que tudo indica, Lula estará bem preparado para respondê-las, mas só temos que ter a certeza disso no momento do debate. E esse debate tem uma outra questão, porque o Bolsonaro, segundo informações da jornalista Thaís Oyama, ele está completamente fora de si. O episódio envolvendo o Mauro Cid, o ajudante de ordens dele, e a Michelle Bolsonaro, que foi vazada essa investigação para a Folha de São Paulo, deixou o Bolsonaro completamente deslocado. De fato, muito irritado com o Alexandre de Moraes. Para usar uma palavra aí de baixo calão, ficou pezinho da vida com o Alexandre de Moraes. Ele acredita que foi o próprio Xandão que vazou essa informação para a imprensa para prejudicá-lo agora nos últimos dias do primeiro turno, nos últimos dias da campanha. Então há um temor por parte da campanha do Bolsonaro que ele perca novamente as estribeiras e faça uma bobagem como ele fez ao atacar a jornalista Vera Magalhães no debate do SBT. E nós sabemos que esse debate da Globo, ele é assim um debate que qualquer deslize pode ser fatal. Não que vá trazer uma grande reviravolta. Nós não acreditamos nisso. Nem aqui no canal, eu pelo menos não acredito nisso, e os outros comentaristas que eu tenho visto. Mas como o Lula está muito no limite de vencer no primeiro turno, qualquer derrapada dele ou do Bolsonaro pode ser suficiente para trazer aqueles pontinhos a mais para a vitória no primeiro turno. E o Lula está em busca desse voto útil. Eu não sei se ainda foi formada a onda Lula, ao que tudo indica, se formou essa onda Lula, foi uma onda mais tímida. O que nós vimos foi um endosso de celebridades, inclusive celebridades políticas como Meirelles e outras figuras mais, endossando a campanha do Lula. Mas nas pesquisas nós não vimos essa onda Lula se formando. É claro que nós ainda temos o debate de hoje, sexta, sábado e o próprio domingo, ou seja, mais três dias e meio para que essa onda Lula possa ser formada. Se a onda Lula se formou, ela está bem tímida, mas ainda temos alguns dias para ver se vai de fato ocorrer essa desidratação dos votos do Ciro Gomes. E o Lula vai fazer esse movimento intensificado no debate de hoje para tentar buscar esses votos do Ciro Gomes. E as pesquisas do Datafolha mostram que aproximadamente 21% dos apoiadores do Ciro Gomes tendem a mudar de voto. Então assim, 21% de 6% pode ser aí o suficiente para o Lula vencer no primeiro turno, porque o Lula está precisando aí de 0,5% a 1% dos votos, o que desespera completamente o Bolsonaro, pessoal, porque vocês sabem muito bem, o objetivo de Bolsonaro é perder de pouco no segundo turno. O objetivo do Bolsonaro é ir ao segundo turno, porque se ele não for ao segundo turno, ele vai ter um problema
muito sério com a justiça. A estratégia de Bolsonaro para não ser preso passa pela narrativa de fraude. E uma derrota no primeiro turno seria tão esmagadora que qualquer tipo de fala, foi fraude, não foi, teve isso, teve aquilo, acaba indo por terra. Como vocês bem sabem, eu já fiz um vídeo, link aqui no card, explicando o desespero do Bolsonaro com toda essa situação, inclusive envolvendo a esposa dele, a Michelle Bolsonaro, e o ajudante de ordens, o Mauro Cid. E na sua opinião, como será o debate de hoje? Vai ser tenso? O Lula vai ser vitorioso? Coloque nos comentários.